Então vamos começar a falar de invariantes e monovariantes ou semi-invariantes, a coisa que é uma técnica muito importante para resolver problemas de combinatória e de outras áreas também. Tem muitos problemas em que tem alguma quantidade que nunca aumenta, às vezes como uma energia em física, uma coisa que se conserva durante a solução. Uma solução tem um processo que acontece um monte de coisa, mas tem alguma coisa que nunca muda, um invariante em geral. Tem muitos problemas em que a melhor solução, ou às vezes a única solução conhecida, consiste em achar um invariante conveniente e trabalhar com ele. E tem outros problemas em que tem uma certa quantidade que pode mudar, mas ela muda sempre no mesmo sentido. Não tem uma coisa que só aumenta, né? Que nem uma entropia, ou mesmo uma energia, que você perde energia por atrito, mas você nunca ganha, num certo sentido. Então você tem uma quantidade que ela só varia numa direção, ela nunca diminui ou nunca aumenta, sei lá. E isso, às vezes, é muito importante para resolver certos tipos de problema. E essa quantidade pode ser um número, pode ser uma congruência módulo alguma coisa. Então, no primeiro exemplo, quer dizer, o negócio é muito geral, mas eu acho que o melhor jeito de falar disso é justamente falar uma boa quantidade de exemplos, que é o que o Shinny faz nesse texto. O primeiro exemplo dele é esse aqui, ó, dentro de uma caixa. A 1995 bolas pretas e 2.000 bolas brancas. Fora 5.000 bolas brancas, um monte de bolas brancas. E a cada momento a gente retira 2 bolas da caixa. Se forem de uma mesma cor, colocamos uma bola branca de volta. E se forem de cores diferentes, devolvemos uma bola preta. Você vai ter na mão, que são de cores diferentes, uma delas vai ser preta, você devolve a preta. Repete-se. Então, sempre diminui a quantidade de bolas na caixa, né? Diminui de uma. Você sempre vai tirar 2 bolas e devolver uma. Você vai pegar uma branca que está lá do lado de fora e jogar na caixa, ou você vai devolver uma preta, mas você tira 2. Então, diminui uma bola. No fim, vai sobrar uma bola só. Repete-se até que sobre uma bola. Na caixa. O problema é determinar a cor dessa bola que sobrou. Então, tem uma coisa que nunca muda nesse processo, mas não é uma coisa tão óbvia. Tem uma coisa que sempre diminui, que é o número de bolas, mas isso só serve para dizer que em algum momento vai sobrar uma bola só, que vai diminuindo um de cada vez, né? Depois faz isso uma vez, vão sobrar 1999. Desculpe, vão sobrar... No início tinham 3.995. Faz isso uma vez, vão sobrar 3.994 bolas, assim por diante, até que sobra uma só. E a pergunta é qual que é a cor dela. Bom, o que nunca muda nesse caso? Bom, a gente pode olhar para o número de bolas pretas. O que acontece é que se você tirar 2 bolas brancas, você vai devolver uma bola branca, não mudou o número de bolas pretas. Se você tirar 2 bolas pretas, você vai devolver uma bola branca também. São 2. Aí o número de bolas pretas diminui de 2. E se você tirar uma bola preta e uma branca, você devolve a preta, então você não mexe no número de bolas pretas. Então, o número de bolas pretas
fica constante ou diminui de 2 em cada movimento. Então, o que não muda? O número de bolas pretas ou fica parado ou diminui 2. Tem um aspecto sobre o número de bolas pretas que não muda, que é a paridade dele, justamente. Então, a paridade do número de bolas pretas não muda. Não muda e fica sempre ímpar, porque no início tinha 1995 bolas pretas, né? Então, no fim, tem que sobrar uma bola preta. Não tem jeito. Quando sobrar uma bola só, tem que ter uma quantidade ímpar de bolas pretas, vai ter uma bola preta, não tem jeito. No fim, ou tem uma bola preta ou não tem nenhuma, né? Então... Muito bem. Então, esse é um bom primeiro exemplo. De novo. Aí o Chine faz uma discussão sobre como encontrar um invariante. Não é óbvio, você tem que tentar um monte de coisa. Ele fala, estuda alguns casos particulares, procura um padrão, tem uma coisa que parece que não tá mexendo. E é claro que tem alguns candidatos, né? Você tenta associar um certo número ao problema, ou considerar paridade, ou considerar algum número módulo alguma coisa, quer dizer, tem muitas possibilidades, mas esse é o tipo de coisa que quanto mais problemas a gente faz do assunto, mais experiência a gente ganha e tem mais chance de, em outros problemas em que a solução envolve achar um bom invariante, a gente acha, né? Mas é natural procurar invariantes em problemas, principalmente em problemas desse tipo assim. Vamos lá. Então, outro exemplo, um exercício que caiu numa Olimpíada do Cone Sul. Você começa com um conjunto 1/2, 1/3 até 1/100. Não tem, então 100 elementos. E de novo você tem uma operação que você elimina 2 elementos desse conjunto e devolve 1. Então, se você tem A e B, 2 elementos distintos, uma operação você pode apagar 2 elementos A e B e colocar no conjunto o elemento A mais B mais AB. Que pode não pertencer originalmente ao conjunto X, né? Mas você vai fazendo isso, quando você faz isso, você diminui em 1 o número de elementos. Você joga fora 2 e bota 1 de volta. No fim vai sobrar um elemento só, né? Mas você pode escolher a ordem que você faz essas operações. Você escolhe esses 2 ou depois esses 2. Você pode fazer em qualquer ordem essas operações. Mas dá para descobrir no fim... Então, até sobrar um elemento. Qual é ele? Pensar que você tem escrito esses 100 números no quadro, aí você apaga 2, escreve 1 com essa regra, apaga outros 2, escreve 1. Até que no fim vai sobrar um número só, vão sobrar 2, você apaga os 2, escreve 1, já soma mais um produto e a pergunta é que número que sobra no fim. Então tem uma coisa... Então, isso é um problema que dá para resolver em 1 linha ou 2 linhas, porque se você achar o invariante certo, é uma coisa que nunca muda, e a coisa que nunca muda é o produto dos elementos do conjunto mais 1. Considere
Então, se você tem um certo conjunto no meio do caminho, x1, x2, xk, você pode associar o número 1 mais x1, 1 mais x2, 1 mais xk. E o que acontece é que 1 mais a vezes 1 mais b é 1 mais a mais b mais ab. Né? 1 mais a mais b mais ab. Né? Então, quando você faz essa operação, você troca a e b por a mais b mais ab, 1 mais a vezes 1 mais b é a mesma coisa que 1 mais esse cara. Então, o produto de 1 mais cada elemento nunca muda. Né? Então, no fim, quando sobra um elemento só, no fim, 1 mais x, que é o produto de 1 mais os elementos, só tem um elemento, né? Tem que ser 1 mais 1 vezes 1 mais meio, etc., vezes 1 mais 1 sobre 100. E isso dá, olha, isso dá 2 vezes 3 meios, vezes 4 terços, etc., vezes 101 sobre 100. Olha só, vai cortando tudo, né? 2 corta com 2, 3 com 3, 4 com 4, 7, 100 com 100, sobra 101. Então, 1 mais x é 101, portanto, x igual a 100. E acabou. Então, o cara que vai sobrar no fim é 100. Né? Então, ele faz de um jeito particular, faz primeiro esses dois, depois o resultado com esse, depois o resultado com esse, no fim dá 100, e a conjectura que dá 100%, mas a solução mesmo é considerar essa coisa que nunca muda. Então, não importa a ordem que você faz as operações, produto de 1 mais. Então, esse cara é invariante por essas operações. Muito bem. Bom, tem um monte de exemplos. Tem um exemplo 3, né, que tem um monte de camaleões no planeta. Você tem camaleões que tem 3 cores possíveis, podem ser verdes, amarelos ou azuis. E tem uma regra, eles mudam de cor do seguinte jeito: quando 2 camaleões se encontram, eles só mudam de cor se eles tiverem cores diferentes. E nesse caso, os 2 mudam para a terceira cor. Né? Tem um camaleão cor, suponha que A é diferente de B, e tem um camaleão A da cor A encontra camaleão na cor B, aí ambos mudam para ambos ficam da cor C, que não é nem A nem B, onde A, B, C é verde, amarelo, azul. Tá, e aí no início, só que isso aqui não foi bom, né? Deixa eu botar. Que A, B e C aparecem no enunciado, é o número de camaleões da cor X, o camaleão da cor Y, ambos ficam da cor Z, que não é nem X nem Y. Onde X, Y, Z são as possíveis cores aí. Tá bom. Então, essa é a regra. E no início você tem A, camaleões verdes, B, amarelos e C, azuis. A pergunta é a seguinte: dá para ficar tudo da mesma cor? Muito bem, então o que acontece é que quando encontram 2 caras numa cor, se você olha para a tripla assim, você tem A caras verdes, B amarelos e C azuis. Né? Então olha para esse vetor aqui, que conta quantos camaleões tem de cada cor. O que acontece numa jogada é que 2 cores diminuem em 1 e uma aumenta 2. Né? Por exemplo, se você encontra um verde com amarelo, eles mudam de cor para azul. Então isso vai em A-1, B-1, C mais 2. Se encontrar um verde com um azul, os 2 viram amarelos. Então,
A menos 1, B mais 2, C menos 1. E se encontra um amarelo com um azul, eles viram verdes, né? Então fica A mais 2, B menos 1, C menos 1. Então tem essas três possibilidades que podem acontecer num vetor desse. O que não muda? O que acontece? Porque tem essas várias opções, mas essas opções todas fazem a mesma coisa. 3 pontinhos, tem que completar os 3 pontinhos. As 3 opções fazem a mesma coisa, módulo 3. 2 e menos 1 são a mesma coisa, módulo 3. Então, em cada jogada, o que acontece é que o número total de camaleões não muda, obviamente, né? Mas o que acontece é que, se você olha módulo 3, o número de camaleões em cada casa, você diminui 1 em todos eles, né? Você diminui 1 em todos eles, módulo 3. Em particular, você quer chegar numa situação assim, sei lá, N00 ou 0N0, né? Para chegar numa coisa dessas, é preciso que, em particular, 2 deles consigam chegar no 0 ao mesmo tempo. Então, se no fim esses 2 são congruentes módulo 3, eles tinham que ser congruentes logo no módulo 3 no início, porque você está fazendo a mesma coisa no módulo 3 com eles, está diminuindo 1 em todo mundo. Então, se esses 2 caras ficam iguais, né? ou 0N0, naturalmente, ou 00N, em qualquer caso, você vai ter 2 caras iguais no módulo 3 no fim, e, portanto, eles tinham que ser iguais no módulo 3 no início. 2 quantidades, 2 dos números A, B, C devem deixar o mesmo resto na divisão por 3. E, de fato, isso é uma condição necessária e suficiente. Porque se você tem 2 caras que deixam o mesmo resto na divisão por 3, você consegue primeiro fazer esses números ficarem iguais. Porque se você tem, digamos, A e A mais 3K e C, digamos, só para dar um exemplo, né, que os 2 primeiros são congruentes módulo 3. Né? Então, eu vou fazer esses 2 primeiros ficarem iguais para começar. Eu vou aumentar esse e diminuir esse, né? Então, o que a gente vai fazer? É uma operação que para você conseguir fazer, o C tem que ser diferente de 0, né? Se o C for 0, se tiver 2 caras iguais a 0, acabou, né? Não tem muito o que fazer. Se tiver só um cara igual a 0, se for o C, por exemplo, então o A não é 0, dá para fazer uma operação de encontrar esses 2 caras. Você diminui 1 aqui, diminui 1 aqui e aumenta 2 aqui. Então você fica com um cara positivo aqui. Bom, a diferença, eu diminui 1 dos 2, a diferença deles continua a mesma, mas agora tem alguém no C. Se já tiver alguém no C desde o início, eu não preciso me preocupar com isso. Eu pego o cara maior e pego o C, aí eu vou diminuir 1 daqui e somar 2 lá. Então, mesmo que eu tenha que diminuir 1 aqui no início, depois eu vou somar 2, isso vai aumentar. Então, isso vai para... Pronto, se o C for diferente de 0, isso vai diretamente... Eu vou pegar esses 2 e jogar para cá. Quer dizer, eu vou para A mais 2, A mais 3K menos 1, C menos 1. Se for necessário, se o C for 0, né, eu vou ter que primeiro ir para C diferente de 0. No caso, C igual a 0, primeiro eu vou para 2A menos 1, A mais 3K menos 1. E depois eu vou para A menos 1 mais 2, quer dizer, A mais 1, A mais 3K menos 2, 1, que é o caso C igual a 0. Isso aí com 2 jogadas, né? Primeiro eu vou para A menos 1, A mais 3K menos 1, 2. Aí depois eu pego esses 2 caras, vou para A mais 3K menos 2, 1 e
A mais 1, que é A menos 1 mais 2. Né? Então, de qualquer jeito, o que esse negócio faz? Bom, naturalmente, a classe de congruência módulo 3 desses dois caras, ou desses dois caras, continua sendo a mesma. O resultado nunca muda módulo 3. E agora eles ficaram mais próximos, porque esse cara era menor que esse, eu aumentei esse e diminuí esse. Em qualquer dos dois casos, né? Aqui eu aumentei 2, diminui 1, aqui eu aumentei 1, diminui 2. Eles se aproximam mais. E eu consigo fazer isso, quer dizer, a diferença então diminuiu de 3, né? A diferença é 3K, eu faço isso K vezes até eles ficarem iguais. Então eu faço isso um monte de vezes, até ter uma coisa do tipo C. E aí pronto, aí é só, esses dois caras mandam 2 para lá, esses dois caras até desapareceram. Se tem dois caras iguais, você pode, fazendo de 2 em 2, eles virando para a terceira cor até sumirem esses. Então vai ser 0, 0, C mais 2. Depois de várias jogadas. Tá? Então, de fato, se dois caras deixam o mesmo resto na divisão por 3, você consegue fazer tudo ficar da mesma cor. Mas se somente ser o único invariante. Então, o único caso que não dá para ficar tudo da mesma cor é se um deles é múltiplo de 3, o outro é 1 módulo 3 e o outro é 2 módulo 3. Aí não, as três classes vão ser diferentes para o resto da vida. Né? Muito bem. Bom, naturalmente não vai dar tempo de fazer todos os exemplos dele, mas tem alguns particularmente úteis, né? Vamos ver. Deixa eu fazer um exemplo. Tá. Então... Muito bem. Bom, eu acho que... Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Tem um negócio do Resta 1. O Resta 1 é interessante. Isso é um jogo bastante popular em que... Então, deixa eu desenhar um tabuleiro desse. A gente vai fazer alguns problemas envolvendo variações do Resta 1. Isso é um joguinho de tabuleiro. Um problema que eu acho que caiu numa OBM antiga. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso direito. Quantas... Tem aqui dividindo. Assim. Isso. Então, o Resta 1 clássico é assim, tem um tabuleiro nessa forma, cada casa dessa tem um buraquinho, tem umas pecinhas, né? No início você tem pecinhas em todos os quadradinhos, menos nesse quadrado central. E você tem as jogadas permitidas que correspondem em pular uma pecinha sobre a outra, caindo na casa vazia. Né? Muito bem. E pode ser em qualquer direção, por exemplo, assim. Então aqui, por exemplo, você pode pular essa sobre essa cair aqui, ou essa sobre essa cair aqui, você tem que ir numa casa vazia. Você vai fazendo isso, você vai comendo as pecinhas, você pula, você meio que tira essa peça do tabuleiro, você come essa peça, pula para lá, então o número de peças vai diminuindo a cada jogada, e no fim você quer que sobra uma pecinha só. Você tem que jogar bem, senão você cai em umas posições em que sobram umas 2 ou 3 peças longe umas das outras, você não consegue fazer jogada nenhuma. Mas é possível
que no fim sobra uma pecinha só. Mas o negócio é provar que essa única pecinha que vai sobrar não pode estar, por exemplo, aqui. De fato, na última jogada, você sempre consegue fazer com que a única pecinha que sobra caia no centro do tabuleiro. Quer dizer, os únicos lugares, na verdade, a gente vai provar que os únicos lugares onde pode terminar a última pecinha do jogo são aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Só que para terminar aqui, né, você tem que pular, vão sobrar duas pecinhas aqui, né? Você pular para trás, você cai aqui, mas você pular para frente, você cai no centro. Então, em qualquer caso, na última jogada, se você quiser, você pode terminar no meio do tabuleiro. Então, esses são os únicos lugares possíveis para terminar a única pecinha. E a ideia é que tem um invariante ligado a esse negócio, que tem a ver com o módulo 3, que nem ali. A gente pode pintar o tabuleiro de acordo com as diagonais. Você olha para essas diagonais assim. Então, essa diagonal vai ser rosa. Essa diagonal aqui vai ser... Ela tem rosa, azul e verde. Essa aqui vai ser azul. E essa vai ser verde. Essa diagonal vai ser rosa de novo, traço período 3. Né? Essa vai ser azul. Essa vai ser verde. Essa vai ser rosa. Essa vai ser azul. E essa vai ser verde. Rosa. Azul. E acabou. O que é invariante nesse negócio? Bom, quando você tem 3 peças consecutivas, elas vão estar vão ser de 3 cores diferentes, né? Você está indo de 3 em 3. Então, azul, verde e rosa, lá, verde, azul e rosa. 3 casas consecutivas sempre são de cores diferentes. Acontece que você tem 2 peças em 2 dessas cores, você apaga essas 2 peças e bota uma peça na outra. Então, você muda a paridade do número de peças de cada cor. Você diminui em 2 das cores e soma um na outra, mas a paridade mudou em todas. Então, cada jogada você muda a paridade de todas as cores. Né? No início, você tem... Quantas casas rosas você tem? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 rosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. 15 azuis. 6, mais 3, 9, mais 6, 15. 15 verdes. Então tem 15 de cada, é isso, né? 9, 9, 9, 9, mais 8. Não, tem alguma coisa errada. Não pode ter 3 de cada. Ah, sim, porque no início... mas só que verde não tinha nada no centro no início. Seria 15 de cada se tivesse... Mas aqui só tem 8. Então, você tem 14 verdes, 15 rosas e 15 azuis. Quer dizer, você tem... vamos lá. 14 verdes, 15 rosas, 15 azuis. Tem 44 no total. Quando sobrar uma peça só, você tem que fazer 43 jogadas. Então, você vai trocar a paridade de todo mundo. No fim, você vai ter uma quantidade par de rosas, uma quantidade par de azul e uma quantidade ímpar de verde. Como você só vai ter uma peça, tem que ser verde o negócio. Vai ter uma verde, 0 rosas, 0 azuis. Então, tem que estar numa casa verde. Então, não pode estar nessa que é rosa. Analogamente, não pode estar nessas aqui, que bom, também não pode estar nessas, são azuis, né? Não pode estar nessa que é rosa, nem nessa que é azul. Por simetria, também não pode estar nessas duas, apesar de elas serem verdes, porque você pode pintar assim também, né? Do mesmo jeito, módulo 3, só rodar o tabuleiro. É tudo simétrico, né? Então, se não pode nessas, também não pode nessas. Então, de fato, as únicas casas que se você usa esse argumento de simetria, as únicas casas que você pode terminar realmente são essa. São verdes e quando você roda o tabuleiro, elas continuam sendo verdes. São as únicas casas. Mas, em particular, isso prova que não pode terminar aqui, que era o enunciado original do problema. Então,
Esse negócio do resta 1 tem... A gente vai voltar para ele, que ele tem variações muito bacanas. Primeiro mais uma de invariante, depois a gente vai fazer um de semi-invariante. O próximo exemplo, então, da lista do Shin. Tem esse de cobrir tabuleiros com tetraminós, que é um negócio mais enrolado, que ele nem resolve todos os casos, que tem um que ele faz na mão, mas a gente está com tempo limitado. Vamos para o exemplo 6. O exemplo 6 é o seguinte, ele começa com um tabuleiro infinito. É uma ideia que depois a gente vai usar numa variação do resta 1. Então tem um tabuleiro infinito e tem uma regra de tabuleiro infinito, mas ele começa com uma peça, então, tabuleiro infinito tipo n ao quadrado, né? Assim. Você começa com uma peça aqui e a regra é que quando você tem uma peça na casa XY, né? Em alguma casa assim, você pode trocar essa peça por duas peças, uma aqui e outra aqui, em qualquer lugar que ela esteja, né? Você pode trocar por uma aqui e outra aqui. Você pode trocar XY por XY mais 1 e X mais 1Y. Desde que essas duas casas estejam vazias, né? Não pode ser. Bom, tá bom. Então você começa com uma peça aqui e você quer saber se você consegue. Então você joga, num certo sentido, você está jogando ela para fora, né? Você está apagando essa peça, jogando uma para lá, outra para lá. Pergunta se você consegue jogar essa peça fora dessa região. Então, deixa eu fazer o item A, que é mais natural. O outro, ele supõe que tem uma região um pouco menor, mas ele supõe que já tem umas pecinhas para cá e quer saber se dá para fazer, mas vamos ver esse que já é suficientemente instrutivo. Então, a ideia é que a gente tem um invariante natural para isso. Uma coisa que não muda, então você tem uma pecinha, você pode numerar assim, 1, 2, 3, assim, 1, 2, 3. Não é aqui, não, 1, 2, 3. Aqui vai ser x, x mais 1, y, y mais 1. Então, 1, 2, 3, etc. 1, 2, 3, cada casinha tem um par ordenado, tem um endereço, né? XY. A ideia é que o XY está indo para x mais 1y e, né, xy mais 1. O que não muda? Tem uma coisa que não muda, por exemplo, que é 1 sobre 2 elevado a x mais y. Isso é 1 sobre 2 a x mais 1 mais y mais 1 sobre 2 a x mais y mais 1. Em cada jogada, né? Então, se você soma sobre todas as casinhas, se você tem um monte de pecinhas num certo momento nas casinhas x, y, i, a soma sobre todas as pecinhas de 1 sobre 2 a xi mais y, i, nunca muda, é invariante. Em cada jogada que você faz. E o que acontece é que, no início, essa soma está dando 1 sobre 2 a 1 mais 1, que é 1/4. Né? E quando você proíbe todas essas casinhas desse negócio, a ideia é que a soma você pode pensar como uma energia. A soma das energias das peças que estão fora dessa vizinhança do zero vai ser muito pequenininha. Vai ficar... Vamos tentar calcular a soma, você tem infinitas casinhas aqui. Vamos somar a energia de todas essas casinhas. Você está começando, olha, 1, 2, 3, 4. Você está começando no 5 aqui. Então, e o y é pelo menos 1. Vai ser 1 sobre 2 a 5 mais 1 sobre 2 a 6 mais 1, mais etc. A soma de todas essas energias aqui, nessa primeira coluna, a soma dessa PG vai ser 1 sobre 2 a quinta. Você começa 1 sobre 2 a sexta, mais 1 sobre 2 a sétima, mais 1 sobre 2 a oitava, etc. Isso dá 1 sobre 2 a quinta. Aqui você está começando com 1 sobre 2
A4 mais 1, que aqui é 4. Né? 4 mais 1, mais 1 sobre 2, A5 mais 1, mais etc. é 1 sobre 2, A4. Aqui, né? Então isso aqui é a energia total dessa coluna a partir daqui. Né? A partir daqui vai dar 1 sobre 2, A4. A partir daqui, não, desculpa, esse é esse. Esse aqui, a partir daqui, vai ser 1 sobre 2 a 3, mais 1, mais etc., né? Que vai ser 1 sobre 2 ao cubo. Esse aqui, analogamente, vai começar com 1 sobre 2 a 2, mas vai ser 1 sobre 2 ao quadrado. Não, aqui eu tô fazendo besteira. Não, tudo bem. Aqui... Ah, não, eu estou fazendo besteira, certamente. Porque aqui aqui o x é 1, mas aqui o x é 2, desculpem. Aqui não é 4 mais 1, é 4 mais 2. 5 mais 2. Você começa com 1 sobre 2 a sexta do mesmo jeito, vai dar 1 sobre 2 a quinta de novo. Aqui é 1 sobre 2 a 3 mais 3, porque o x é 3. Vai dar 1 sobre 2 a quinta de novo. Aqui é 1 sobre 2 a 2 mais 4, olha. É 1 sobre 2 a quinta de novo. Aqui é 1 sobre 2 a 5 mais 1. 1 sobre 2 a 1 mais 5. Mais 1 sobre 2 a 1 mais 6, assim por diante. Vai ser 1 sobre 2 a quinta de novo. Aqui, bom, agora essas colunas todas começam com y igual a 1, mas com x cada vez maior. Vai dar, essa daqui, essa coluna, se somar tudo, vai dar 1 sobre 2 a sexta. Essa daqui vai dar 1 sobre 2 a sétima, e assim por diante. Então, a soma total vai ser 1 sobre 2 a quinta, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 sobre 2 a quinta, mais 1 sobre 2 a sexta, mais 1 sobre 2 a sétima, mais etc. E essa soma vai dar 1 sobre 2 a quinta de novo. Isso vai dar 6 sobre 2 a quinta, que é 6 sobre 32, que é menor que 1 quarto. 1 quarto é 8 sobre 32. Então, a energia total, mesmo se tivesse em todas as peças do que sobra, a energia total de todas essas peças, dá menos do que 1 quarto, que é a energia inicial. Então, você não consegue, como a energia é preservada, você não consegue... Essa peça vira duas, essa aqui vira essas duas, essa aqui ainda não pode fazer nada, mas essa pode virar essas duas, aí essa vira essas duas. Sempre vai sobrar alguma peça nessa região, você não vai ter espaço para conseguir tirar todas, porque senão a energia ia ficar pequena demais. Né? A soma da energia de todas as peças fora dessa região é pequena. Né? Então, você não consegue tirar todo mundo daí. E tem uma variação disso, nesse negócio de monovariantes. Vamos lá. Monovariantes são coisas que mudam numa direção só. Então, ele dá uns exemplos, por exemplo, no algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides a gente, na verdade, já usou monovariantes em alguns casos. Por exemplo, a gente viu, tem vários desses jogos, você joga fora 2 bolinhas, devolve uma, o número total de bolinhas sempre diminui. Então, chega uma hora que vai sobrar uma só, chega uma hora que vai acabar o jogo. Isso é um tipo de argumento que a gente usa várias vezes. Por exemplo, no algoritmo de Euclides, a gente tem um par AB que a gente troca, né, por um par BR, onde A igual a BQ mais R, 0 menor ou igual a R menor que B. O fato é que essa coordenada aqui, a segunda coordenada, diminui, né? O R é menor que B, então a segunda coordenada sempre diminui. Como o R é sempre um número natural, esse negócio não pode diminuir sempre, né, no algoritmo de Euclides. Esse negócio tem que acabar. Pois a segunda coordenada é natural e sempre diminui. Em algum momento ela tem que ser zero, para você não conseguir continuar o processo. Porque ela vai diminuindo sempre. Enquanto ela for positiva, você pode dividir A por B e olhar para o resto, que é sempre menor que B. Em algum momento o resto tem que ser zero, porque
Você não pode continuar indefinidamente, você não pode ter uma sequência infinita decrescente de naturais. Então, o fato dessa coisa sempre diminuir ajuda a gente a entender o que acontece com o algoritmo de Euclides. Então, esse outro exemplo é legal também, do quarto de hotel, né? Você tem 2.000 pessoas num hotel com 123 quartos. A cada momento, sempre tem um cara que muda de um quarto para um quarto que tenha naquele momento, pelo menos tanta gente quanto o quarto que ele estava. Então, você tem um quarto com N1 pessoas, naturalmente tem que ter mais de uma pessoa por quarto, porque tem mais pessoas do que quartos, né? E N2. Então, em cada segundo, você vai ter sempre um quarto com mais gente do que o outro, a menos que esteja todo mundo no mesmo quarto, né? E aí o processo acaba. Mas enquanto tem gente em mais de um quarto, você pega 2 quartos quaisquer, em que N1 seja menor ou igual a N2, e aí algum cara do quarto N1 muda para o quarto N2. Quer dizer, o movimento é sempre se concentrar mais, num certo sentido. Você tem... mas quais pares de quartos vão fazer isso? Depende do processo. Em algum momento vão ter 2 pares de quartos. Aqui o número de pessoas é menor ou igual que o número aqui. E uma pessoa do quarto que tem menos gente, quer dizer, o número de pessoas é menor ou igual, vai se mudar para o quarto que tem N2 maior ou igual a N1 pessoas. O problema é mostrar que em algum momento todo mundo vai estar no mesmo quarto. Né? Todos estão no mesmo quarto. E aí tem um jeito de medir a concentração total. O negócio é dar mais peso para os quartos que tem mais gente, não certo sentido? Um jeito de fazer isso é somar. Se você soma o número de pessoas em cada quarto, vai dar constante, vai dar sempre 2.000, não vai descobrir muita coisa. Mas se você der peso para cada quarto, você der um peso igual ao número de pessoas que ele tem no momento, o que você vai fazer é somar o quadrado do número de pessoas de cada quarto. Isso sempre aumenta. Considere soma de NI ao quadrado. Então, quando você faz um movimento desses, os outros NIs, N3, N4, não mudam, né? Muda só o N1 e N2. Então, você tem N1 menor ou igual a N2. O N1 N2 muda para N1 menos 1, N2 mais 1. N1 e N2 positivos. Tem que ter alguém no quarto N1 para você poder fazer isso. Se você olha para N1 menos 1 ao quadrado, mais N2 mais 1 ao quadrado, isso é N1 ao quadrado mais N2 ao quadrado, mais 2N2 menos 2N1, ou seja, mais 2N2 menos N1, que é maior ou igual a 0, mais 2, que é positivo. Então, isso é certamente maior que N1 ao quadrado mais N2 ao quadrado. Então, essa coisa sempre aumenta. Essa coisa é no máximo, sei lá, 123 vezes 2.000 ao quadrado, por exemplo. Né? O número de parcelas é no máximo 123, cada uma é no máximo 2.000 em qualquer momento. Só para mostrar que tem alguma que está uniformemente limitado, independente das jogadas que você faz. E é uma coisa que aumenta sempre. Não pode aumentar a vida inteira, porque nunca pode passar disso. Então chega um momento em que você não pode mais jogar. O único jeito de você não poder mais jogar é quando está todo mundo no mesmo quarto. Né? Então, necessariamente.
Muito bem. Bom, tem muitos exemplos ainda. Então, pelo menos. Então, peraí, deixa eu ver quais exemplos a gente vai ter tempo de fazer. Tem um que eu certamente quero fazer, deixa eu fazer ele logo, depois se sobrar tempo a gente volta para algum exemplo anterior. Então tem esse negócio do resta 1, né? Então a versão do resta 1 também num tabuleiro infinito, que é muito bacana, que é a seguinte. Bom, a gente continua com as mesmas regras do resta 1, né? Quando você vai ter pecinhas em casas de um tabuleiro, quando você tem duas peças em casas vizinhas e a casa seguinte está vazia, você pode pular uma sobre a outra e ir para uma configuração dessas, em qualquer direção. Essas duas ficam vazias e essa peça pula para cá e a outra some. Muito bem, então agora a gente vai ter um tabuleiro infinito para os dois lados, né? Z ao quadrado. Vai ter uma fronteira. Eu vou fazer, sei lá, em verde aqui. Casa fila 0, a gente pode numerar as coisas, né? Aqui é 0, aqui altura 1, 2, 3, 4, 5, não tem alturas. Claro que a gente pode numerar as ordenadas também, a gente pode escolher uma para ser o 0, aqui, para numerar as abscissas, né? Aqui a coluna do 1, aqui do menos 1, menos 2, só para servir de referência, 2, etc. Muito bem. No início você começa com um número finito de pecinhas, mas quantas você quiser, mas com a regra tem que estar todas abaixo da linha verde. Tem que ter altura menor ou igual a 0. E você quer fazer essas jogadas do resta 1 e conseguir chegar com alguma pecinha o mais alto possível aqui. Pergunta em que altura você consegue chegar. Altura 1 você consegue, né? Então vamos lá, exemplo com a altura 1. Se tiver uma pecinha aqui e outra aqui, você pula e vem para cá. Conseguiu chegar em altura 1. Né? Qual a altura 1? Então começamos com um número finito de peças, né? Abaixo da linha verde. E queremos chegar o mais alto possível. Bom, uma pergunta que você pode fazer é quantas peças precisa para chegar em altura n, né? Ou a que alturas conseguimos chegar? Tem até uma conjectura falsa, mas natural, que a gente pode fazer. Que precisa 2 elevado a n pecinhas para chegar em altura n, né? Porque com 2 pecinhas você chega em altura 1. Com 4 pecinhas você consegue chegar em altura 2. Quer ver? Você pode botar essas 4 pecinhas aqui. Não, aqui não, aqui. Você pula para cá, né? Chega em altura 1. Aí você pula para cá. E aí você pula para cá. Você vai chegar em altura 2 com 4 pecinhas. Você consegue chegar em altura 3 com 8 pecinhas. Coerente com essa conjectura falsa. Bota essas 4 aqui. E bota 4 aqui do lado. 8 pecinhas.
Pula para cá, chegou em altura 1. Pula para cá, chegou em altura... Bom, 0, pula para cá de novo, chegou em altura 2. Pula para cá, essas duas, você chega aqui. Pula para cá, chega aqui. Pula aqui, você chega aqui. Aí pula aqui, chega na 3. Então, com 8 pecinhas, você chega em altura 3. E, de fato, é o melhor possível. Então com 16 pecinhas, vamos chegar em altura 4. Bom, não é bem assim. Porque as pecinhas vão ficando cada vez mais longe, passa a ficar difícil chegar. Mas dá para chegar em altura 4, sim. Vamos ver se a gente consegue completar essa solução. Com essas 8 aqui, a gente consegue chegar em altura 3, né? Agora eu tenho que botar pecinhas em alturas diferentes dela. Eu não posso usar esses espaços, né, que eu usei no início. Eu posso pegar essas duas. Bom, digamos uma aqui. Eu consigo chegar aqui em altura 0. Eu preciso conseguir chegar em altura 2 de algum jeito. Não é tão fácil assim. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, eu posso usar essas outras duas para chegar em altura 0 por aqui. Posso usar essas aqui para chegar, mais uma aqui, para chegar em altura 0 por aqui. Tá, então isso daria um jeito de chegar em altura menos 1. Se eu conseguir chegar em altura, para chegar em altura 1, eu precisaria de conseguir alguém que chegue aqui. Eu acho que, só que aqui já tem. Então eu tenho que conseguir chegar aqui por fora. Quer dizer, é um problema assim como chegar em altura 2. Isso dá com 4, né? Posso botar um aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Eu acho que com essas dá. Quantas eu botei a mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais 12, quer dizer, daria 20 peças. 20 eu acho que é o ótimo. Deixa eu dizer como é que funcionaria isso. Eu uso essas 4 peças aqui para fazer assim, plec, 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 eu consigo chegar aqui com essas 4. Né? Tá? Tuc, tuc, tuc. Para que serve isso? Eu gostaria de usar isso para chegar aqui. Eu não estou querendo otimizar a coisa, não. Estou querendo só alguma coisa que dê certo. Olha, aqui, por exemplo, se eu faço isso, isso e isso, eu consigo chegar aqui com essas 4. Né? Se eu fizer isso daqui, plec, plec, eu consigo chegar em altura 1 com essas 3 aqui. Né? Eu gostaria de chegar aqui agora. Se eu conseguir chegar isso, porque tá, bom, eu acho que eu vou eu fiz alguma besteira, eu acho que eu precisava de umas peças um pouco mais para baixo, mas não tem importância, que eu acho que aqui dá para consertar. Eu gostaria de chegar com uma peça aqui, essa aqui eu já chego, né? Essa aqui eu já chego. Se eu conseguir chegar com essa peça para cá, eu pulo aqui, depois pulo aqui, depois pulo aqui, chego em altura 4. Então eu tenho que conseguir botar uma peça aqui agora, mas usando as coisas que a gente tem direito, né? Eu preciso de uma aqui e outra ali, espera aí. Por exemplo, se eu tiver uma aqui, outra aqui e 2 aqui, eu consigo chegar, né, fazendo plec, 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 eu consigo chegar aqui. Eu consigo trocar essas 3 por uma aqui, essas 4 por uma aqui, desculpe, né? E eu consigo, eu posso botar uma aqui, né? Essa aqui eu não usei ainda. Essa aqui, aí eu pulo por essa, vem para cá. Aí eu pulo por essa, vem para cá. Pulo aqui, venho para cá.
pulo aqui, vem para cá, pulo aqui, vem para cá, pulo aqui, vem para cá. Dá para chegar em altura 4. Tem várias soluções para você chegar em altura 4. Mas você gasta um monte de peças. Dá para fazer com 20 se fizer de um jeito esperto. Mas, né? Minha solução deu mais que isso. Bom, de qualquer jeito, você consegue chegar em altura 4. Em altura 5, você tenta um monte de coisa e não dá certo. Você começa a desconfiar que não dá. E, de fato, a gente consegue um monovariante, um semi-invariante, uma coisa que nunca aumenta e que mostra que não dá para chegar em altura 5. Isso tem a ver com criar um bom invariante, uma boa energia. A ideia é que cada casa vai ter uma energia e a energia total da configuração vai ser a soma das energias de todas as casas. E tem que ser uma energia de maneira que peças muito altas, por exemplo, que essa peça aqui, né, no 0,5, tem uma energia muito grande e as peças com Y negativo têm energias pequenas. Né? A ideia é que peças muito para o lado também, como para chegar aqui no meio vão dar trabalho, também vão ter energia pequena. Uma coisa que dá certo depois de algumas tentativas é considerar a razão áurea, 1 raiz de 5 sobre 2, que tem a propriedade que gama ao quadrado é gama mais 1, que é muito importante, né? E considerar a energia da casa XY vai ser gama elevado a y menos módulo de x. Isso é uma coisa que vai crescendo quando a altura vai ficando maior, por isso tem um y no expoente. E o menos módulo de x, a ideia é que ela vai diminuindo quando você chega muito para o lado. A afirmação é que depois de qualquer jogada, a energia total nunca aumenta. Então, a energia, uma configuração com peças, é muito parecido com isso aqui, né? A energia total vai ser soma de gama a yi menos módulo de xi sobre todas as peças, né? A energia da casa 0,5 é gama quinta, né? Que é um número bem grande. A ideia é considerar a soma sobre todo o semiplano inferior das energias das casas. Soma para sempre que o y é menor ou igual a 0 do energia de xy. Vamos calcular esse negócio. A energia aqui, por exemplo, é 0, 0, é gama 0, né? É 1. Isso vai ser... Bom, quando você vai descendo, o cara vai diminuindo. A cada passo que você desce, você divide por gama, né? Você multiplica por gama menos 1. Então, isso vai ser, por exemplo, na primeira coluna, vai ser 1 mais gama a menos 1, mais gama a menos 2, mais etc. Né? Isso é na primeira coluna. Quando você olha para essa coluna aqui do lado, vai aparecer gama menos 1, mais gama menos 2, mais gama menos 3, que é a mesma coisa que nessa coluna, só que multiplicando todo mundo por gama menos 1. Você chegou uma casa para o lado, você somou 1 no x, você dividiu todo mundo por gama. Quando você anda uma coluna para a esquerda, também você divide por gama. Esse aqui é o máximo, né? Aqui é isso aqui dividido por gama, aqui é isso aqui dividido por gama. Aqui vai ser a coluna central dividida por gama ao quadrado, e do lado esquerdo também, se andar 2. Então, aqui você vai multiplicar essa soma na coluna central por 1 mais 2 gama menos 1, mais 2 gama menos 2, mais etc. Né? Então, se S for 1 mais gama menos 1, mais gama menos 2, etc., a energia total vai ser S que multiplica 2S menos 1. Né? 2S vai ser 2 mais 2 gama menos 1, você diminui 1, vai ficar 1 mais 2 gama menos 1. Quem é S? S é a mesma coisa que 1 mais gama menos 1 vezes S, né? Gama menos 1, você botar em evidência, vai ficar 1 mais gama menos 1, gama menos 2, que é exatamente S. Isso é... vamos fazer logo, né? Essa é soma de PG, 1 sobre 1 menos gama menos 1. Gama é igual a 1 mais gama menos 1, né? Você dividir isso aqui por gama. Então, 1 menos gama menos 1 dá gama menos 2. Se dividir por gama de novo, 1 é gama menos 1 mais gama menos 2. Então, 1 menos gama menos 1 é gama menos 2. Então, isso aqui é gama ao quadrado. Então, isso aqui é gama ao quadrado
2 gama ao quadrado menos 1. Só que gama ao quadrado menos 1 é gama. Então, isso aqui é gama ao quadrado mais gama ao quadrado menos 1, ou seja, gama ao quadrado mais gama. Só que gama ao quadrado mais gama é gama ao cubo, né? Você multiplica por gama, gama ao cubo é gama ao quadrado mais gama. Então, isso é gama ao quadrado vezes gama ao cubo, que é gama à quinta, que é a energia do 0,5. Então, você precisaria de rigorosamente todas as infinitas peças que estão abaixo de y igual a 0. E não pode, né? Você só tem um número finito de peças. Não faz sentido chegar em tempo infinito lá, né? Mas esse negócio que a soma dá exatamente igual, de fato tem uma consequência que não é tão fácil de provar, mas que se você escolhe qualquer posição, pode ser um menos 1 milhão, menos 1 milhão, e bota uma pecinha a mais lá, bota 2 pecinhas lá, então, se você juntar com um certo número finito das outras, você consegue chegar na altura 5. Um pouquinho a mais, tão longe quanto você quiser, uma energia tão pequena quanto você quiser, você de fato consegue chegar na altura 5. Né? Mas isso é mais complicado. Mas é bacana esse problema, né? Então não dá para... Então o negócio que o pessoal conjecturava que é 2AN, precisa de 1, 2, 4, 8, já não é 16, é 20, eu acho, na altura 4, e é infinito na altura 5. Não dá, não tem jeito. Temos tempo para mais algum. Vamos lá, deixa vocês escolherem qual que vocês querem. Eu pulei algumas observações do exercício, vocês podem perguntar no exercício de outras aulas também. Ou podem escolher algum exemplo daqui. Qual que vocês querem discutir? Qual? Onde que está? Eles estão nos problemas propostos, né? Deixa eu ver. Vamos ver esse 16, que é o último, né? 16, ele é uma coisa assim. A gente faz esse e vocês leem os outros exemplos resolvidos lá desse capítulo que eu pulei. Então, a ideia é que você começa com um pentágono regular. Em cada vértice você bota um inteiro, né? De maneira que a soma dos 5 inteiros é positiva. Se você tem 3 consecutivos e o y é negativo, você pode trocar por x mais y, menos y e z mais y. Então, pelo menos esse aqui fica positivo, não menos y. Os outros diminuem. E a soma não muda, né? Você soma essas 3 coisas e continua dando x mais y mais z. Né? Aí você repete enquanto tiver um número negativo. Isso tem que acabar. Porque você pode fazer isso enquanto tiver um cara negativo. Né? Quando tiver um cara negativo, você distribui esse cara negativo para os lados, quer dizer, você troca o sinal dele e soma esse cara negativo com os 2 vizinhos. Na ordem que você quiser. Se tiver vários caras negativos, você pode escolher qualquer um deles e fazer essa operação. Né? A pergunta é se esse processo acaba, quer dizer, se em algum momento fica tudo positivo. Tá? Ou zero. Né? Se em algum momento, necessariamente, tudo fica maior ou igual a zero. Tá?
que aí não tem mais como jogar, né? Tá, então, esse problema é muito natural a gente tentar achar uma coisa que nunca aumente, que nunca diminua, que nunca aumente, quer dizer, achar um invariante. Bom, um invariante tem que é a soma de todo mundo. A soma de todo mundo é constante e é positiva por hipótese, né? Então, isso a soma não muda. Esse é o primeiro fato trivial mais útil. Muito bem. Agora vamos ver se a gente arruma alguma coisa que aumente. Uma primeira tentativa é que, bom, a ideia é que esses caras estão estabilizando. Os caras, a gente pode tentar olhar para a soma dos quadrados e ver o que acontece. Não é óbvio a princípio. De fato, ia ficar fácil demais se fosse isso. Deixa eu pensar um pouquinho antes de colar. Também a gente tem tempo limitado. Mas eu já vi isso alguma vez na vida. Vamos ver se eu consigo lembrar ou ter alguma ideia. Agora, senão a gente olha a dica do Chine. Vamos ver. Mas vamos pensar 5 minutos, pelo menos, antes de olhar a dica do Chine. Tá, então... Tem pelo menos um cara que era negativo que está virando positivo, que é o Y, né? O problema é que essa operação pode tornar caras vizinhos negativos, né? Tá certo. Então, a soma dos negativos. Tem a soma dos negativos, x mais y mais z. Isso. A gente tem que... Você não pode fazer isso no mesmo cara o tempo todo, né? Se a gente faz no outro... menos y, z. Assim, as somas. É muito simétrico. Elevar ao cubo. A soma dos quadrados pode mudar bastante, né? 2y que multiplica z2, né? E 2y2 mais 2. Tá.
Uma coisa que esse negócio parece não piorar é o tamanho máximo das sequências de caras negativos. Se você tem caras assim, negativo, 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 se você fizer isso com o cara do meio, vai ficar negativo, positivo, negativo, né? E se você tiver caras assim, positivo, negativo, negativo, se você fizer essa operação com um cara negativo aqui, nós vamos botar sinais possíveis nos caras. Você pode ter vários caras negativos, vários caras positivos. Se você tiver uma sequência de 3 negativos, por exemplo, e digamos 2 positivos, né? Se você fizer essa operação nesse cara negativo aqui, esse cara vai virar mais. Talvez esse cara certamente vai continuar menos. Esse aqui pode eventualmente virar menos, mas você deixa de ter 3 caras consecutivos negativos. Aqui também, e no cara do meio também. Então você quebra sequências de 3 caras consecutivos negativos quase de qualquer jeito. Se tiver 4 caras negativos também, né? Esses 4 caras você vai, digamos, tornar um deles. Você mexe nesse, por exemplo, isso aqui vai ficar positivo. Você já não tem mais 3 negativos consecutivos. Você mexer nesse, esse vai continuar negativo, esse talvez fique negativo também. Então, isso aqui é o único caso que vale a pena olhar melhor. Se você mexe num desses caras vizinhos do mais, você pode passar a ter... Bom, você vai ter mais aqui, mas esse mais pode virar menos. Se você mexe num vizinho do mais agora, se você mexe nesse de novo... O que acontece se você mexe nesse cara e depois você mexe num vizinho desse? Digamos, tem um W aqui, vamos botar um W aqui do lado. Se você mexer nesse cara, vai ficar menos E menos Y, Y mais E mais W, o Z vem para cá, aqui você tem o X mais Y. Você passa a ter... Então, eu queria garantir que você deixe de ter sequências de 2 caras. O número de negativos em algum momento vai ficar no máximo 3, não vão ficar 3 consecutivos, ele não vai aumentar mais. Eu quero provar uma coisa dessa. Esse cara, esse mais aí, ele é mais do que a soma de todo mundo, né? Ele é um mais bem poderoso, num certo sentido. Então, esse mais vai... quando você faz isso, quando você faz isso, né? Você vai ter o X mais... Esse mais não pode virar menos, ele vai ficar necessariamente mais também. Que vai aparecer ele mais ele, mas esse mais, ele ganha da soma dos módulos de todo mundo. Então, quando você faz uma operação dessa, tem só um mais, o resto tudo menos, vai ficar com 2 mais. E depois, quando você faz a operação em algum dos menos, você quebra essa sequência de 3 menos consecutivos. Então, sequência de 3 menos consecutivos é uma coisa que não sobrevive depois de algumas jogadas. Você pode ter, a cada 3 caras consecutivos tem pelo menos um mais. Então, tem pelo menos 2 mais o tempo todo, né? Então, o número máximo de menos que você pode ter é uma coisa assim, né? Tá bom. E aí, se você faz essa operação, digamos, nesse menos, esse cara vira mais... Esses caras, eu acho que não podem ficar todos menos ao mesmo tempo, né? Você não... O que acontece? Deixa eu ver. Esse cara vira mais... X mais Y. Pelo menos um desses mais tem que ganhar daquele menos... Mas acho que é um bom... Bom, a gente está descobrindo coisas meio esparsas, é um bom momento para olhar a cola do Shin. Vamos lá. 16, o que ele fala? A, B, C e D. Ele está olhando para a soma dos quadrados das diferenças do troço. É um negócio que, de novo, na direção um pouco... Eu falei que a coisa tende a estabilizar, né? Os caras tendem a ficar mais parecidos quando você faz isso. Mas o jeito de medir isso que dá certo é a soma dos quadrados das diferenças de caras consecutivos. Vamos olhar para isso. Quer dizer, ele está olhando para essa quantidade x1 menos x2 ao quadrado, mais x2 menos x3 ao quadrado, mais etc., mais
x4 menos x5 ao quadrado, mais x5 menos x1 ao quadrado. Falta só um termo no meio, que é o x3 menos x4 ao quadrado. Não botamos tudo. Então, ele olha para essa quantidade. O que acontece quando você faz uma jogada? Bom, ela vai mudar um monte de coisas. Você vai ter, como se você faz isso no x1, x2, x3, né? Por exemplo, o x1, x2, x3, suponha que o x2 é negativo e que isso vá para x1 mais x2 menos x2, x2 mais x3. Essa expressão ela vai mudar para 2x, isso menos isso ao quadrado, que é 2x2 menos x1 ao quadrado, mais 2x2 menos x3 ao quadrado, mais x1 mais x2 menos x5 ao quadrado, que é o x5 menos x1 aqui, mais x2 mais x3 menos x4 ao quadrado, mais x4 menos x5 ao quadrado, e esse não muda, né? A gente mudou esses três, né? x4 menos x5 ao quadrado não muda. O resto mudou tudo, mas vamos ver o efeito final sobre essa soma, né? Aqui temos 4, isso aqui vai para 8x2 ao quadrado, menos 4x1, x2, menos 4x2, x3, mais... Não é nem 8x2, não, é 10x2 ao quadrado. Você vê que o x2 ele só contribuía com 2x2 ao quadrado. A gente quer comparar isso com 2x2 ao quadrado, menos 4x1, x2. Não, agora é menos 2x1, x2, perdão, que a gente tinha antes. Menos 2x1, x2, menos 2x2, x3. Bom, aqui, o que aconteceu com x1 ao quadrado? Vai continuar um mais 2x1 ao quadrado, mais 2x3 ao quadrado, mais 2x4 ao quadrado, mais 2x5 ao quadrado, menos 2x4, x5, menos 2x2, x4, menos 2x3, x4, e são coisas que vão aparecer aqui também, menos 2x1, x5, menos 2x2, x5. O que mudou mesmo, então esses termos vão todos permanecer. O que mudou mesmo é que vai ter um mais 2x1, x2 aqui, menos 4x1, x2 vai ficar igual a menos 2x1, x2 no fim, menos 4x2, x3 vai ter um mais 2x2, x3 aqui, vai ficar menos 2x2, x3, quer dizer, esses termos com duas variáveis eu acho que estão ficando todos iguais, um pouco surpreendentemente, ao que tinha antes. E de fato, aqui mais 2x1, 2, mais 2x3, 2, mais 2x4, 2, mais 2x5, 2, menos 2x4, x5, está dando tudo igual. Pronto, então, o que está aumentando é isso aqui. O 2x2 ao quadrado virou 10x2 ao quadrado. O resto fica tudo igual. Então, aumenta quando você faz essa conta, essa quantidade aumenta. E pronto, ela não pode aumentar a vida inteira, né? Não pode aumentar a vida inteira, chega uma hora que é tudo uma hora igual a zero. Você tem que acabar. Acabou. Tem que dar trabalho achar o invariante certo. Mas não é tão absurdo assim. Quer dizer, que a ideia é que o cara negativo, na média os caras são positivos, quando tem um cara negativo você espalha para os lados, e a ideia é que num certo sentido, a concentração, quer dizer, os caras ficam mais parecidos, né? Um jeito de medir isso seria a soma dos quadrados, que não dá necessariamente certo, mas que ajuda a pensar. E a outra é essa, né? Quer dizer que a soma das diferenças dos caras vizinhos, que a ideia é que isso... Quer dizer que a ideia é que a gente vai concentrar os caras e... Então, quando a gente faz essa curva... Então, essa conta... se muda para...
2D. Não, ele está dizendo que eu errei a conta, que esse negócio, na verdade, diminui. Eu falei que aumentou. Vamos olhar com cuidado esse negócio. O que mudou aí? Vamos ver. A menos C. Não. Desculpe, o negócio não. O semi-invariante é mais complicado do que eu estava pensando nesse troço. Mas o que está errado nessa conta? Isso talvez dê outra solução, mas vamos... Não, é porque aqui... Isso menos isso, é 2x2 menos... Não, aqui é 2x2 mais x1, né? Isso aqui está errado. Não, isso aqui está errado, desculpe. Isso aqui é mais x1, é isso menos isso. Não, desculpem, não é exatamente isso, eu li errado esse negócio. Na verdade, ele pula de 2 em 2. É x1 menos x3 ao quadrado, x2 menos x4, vamos fazer essa conta direito. x2 menos x4 ao quadrado. Não, eu errei a conta, aqui era mais e provavelmente isso vai ser inconclusivo. Vamos fazer essa conta direito. Vamos lá. Olha lá, x2 menos x4, x3 menos x5, x4 menos x1, x5 menos x2. Ele está pulando de 2 em 2. É uma medida de concentração, é outra medida de concentração. Quando a gente faz isso, bom, vamos ver como é que muda esse negócio. Esse negócio vai mudar para o x1, por exemplo. O x1 vira x mais y. x1 menos x3 vai ficar x1 mais x2 menos x3 ao quadrado. Vamos lá, x2 menos x4. O x2 mudou para menos x2, então x2 menos x4 vai ficar x2 mais x4 ao quadrado. O x3 menos x5, x3 mudou para x3 mais x2, então x3 mais x2 menos x5 ao quadrado. Depois a gente vai ter x4 menos x1. Quem que é o novo x1? O novo x1 é esse negócio, x4 não mudou. Então x1 mais x2 menos x4 ao quadrado. E o x5 menos x2, bom, o x2 mudou. O x2 mudou para menos x2, vai ser mais x5 mais x2 ao quadrado, que nem no x4. Vamos ver quanto é que dá isso menos isso, né? Então, isso aqui a gente tem... Bom, aqui o que a gente tem? Cada cara aparece duas vezes. Tem 2x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais x4 ao quadrado mais x5 ao quadrado menos 2x1 x3 menos 2x2 x4 menos 2x3 x5 menos 2x4 x1 menos 2x2 x5 x2. Aqui tem x1 ao quadrado mais x1 ao quadrado aqui. Então, tem duas vezes x1 ao quadrado. x3 ao quadrado também. x2 é que vai mudar. Mais x3 ao quadrado a gente já viu. x4 ao quadrado tem aqui e tem aqui. x5 ao quadrado tem aqui e tem aqui. E o x2 ao quadrado vai ter aqui, aqui, aqui e aqui. E aqui vai ter 5x2 ao quadrado. Ele está em todas agora, né? Porque ele aparece nesses três termos agora, não tem muito jeito. Quer dizer, menos aqui, né? Onde é que está o x1 menos x3? Não, menos aqui, desculpem. Aqui é x1 menos x3 ao quadrado. Não, perdão. Então é 4x2 ao quadrado. x1 menos x3. É porque é x1 mais x2 menos x2 mais x3. x1 menos x3 ao quadrado, tá certo? Esse termo não mudou. Esse é o único termo que não mudou. Tá, então tem um 2x2 ao quadrado a mais aqui. Só que nos termos... Então, dá para botar dentro do parênteses, 2x2 ao quadrado, tem um cara a mais aqui. Bom, menos x1, x3, como antes. Mais x2, x4, que tem aqui. Só que daqui vai ter um menos x2, x4 que vai rodar. Então, x2, x4 morreu. Vai ter um mais x2, x3 aqui. E vai ser isso, quer dizer, mais 2x2, mais x2, x3. Depois vai ter um mais x1, x2 aqui, que também não vai morrer.
Como eu falei, o x2, x4 morreu, né? x2, x5 vai ter um mais x2, x5 vai morrer com esse também, não vai sobrar x2, x5. Então agora vão ter os termos com menos, quer dizer, menos x2, x5, menos x3, x5, menos x1, x4, menos x2, x4, que eram termos que tinham aqui, né? Olha lá, menos x1, x4, menos x2, x4, menos x3, x5, menos x2, x5, todos esses termos apareciam aqui. Tinha um menos x1, x3 que continua aparecendo. Então, esses termos com menos, todos continuam aparecendo. O que apareceram foram termos com mais. Então, qual foi a variação que teve? Aqui tinha um mais x2 ao quadrado, que agora tem um mais 2x2 ao quadrado. Então, a variação que apareceu foi x2 ao quadrado, mais x2, x3, mais x1, x2. Ou seja, é x2 que multiplica x2 mais x3 mais x1. Deixa eu acompanhar a conta. A conta dele diz que mais 2x2 que multiplica, ele diz que aparece a soma de todo mundo, mais 2x2, x5. Por que ele diz que aparece? Ah, porque x2, x5 morreu aqui também, olha. Esse x2, x5 aqui morreu, daqui com aqui, né? Que eu tinha dito. O x2, x4 também morreu. Morreu por causa disso. Então, x2, x4 aqui morreu. Então, a variação, então vai ter um x2, x5 e um x2, x4. Então, a variação das duas coisas é o dobro disso, que é 2x2 que multiplica a soma de todo mundo. Isso é negativo, isso é uma coisa que diminui sempre. Então, essa soma de quadrados sempre diminui. Como ela sempre diminui e é sempre positiva, e é inteira, né, ela não pode diminuir sempre. Então, acabou. Então, você tem essa soma de quadrados, que é uma espécie de energia total do negócio, que a cada operação dessas ela diminui, ela não pode diminuir sempre, porque é um inteiro positivo sempre. Então, acabou. Então, esse processo tem que parar. Ele para porque vai ficar todo mundo maior ou igual a